Bienvenidos. Hoy les tenemos un webinar muy interesante con el doctor Carlos Llure desde Brasil, quien nos va a hablar de un tema muy importante relacionado a las microalgas. Como uno de los asistentes sabe que desde Inti Pacha, desde Perú, venimos dedicando bastante tiempo a difundir el tema de las microalgas para que puedan servir como herramientas para solucionar diferentes problemas actuales. El tema de hoy está relacionado a un tema muy importante relacionado a la nutrición y la salud. Carlos, muchas gracias por tu asistencia. Puedes iniciar tu presentación. Bueno, buenas noches para quien está en Brasil, buenas tardes a los amigos del Perú. Quisiera agradecer la invitación de hablar de un tema que me fascina hace algunos años. Y como ya he hablado, mi nombre es Carlos Llure, soy ingeniero pesquero y doctor en recursos pesqueros y acuicultura. Y primero debo decir que mi español no es tan bueno como mis compañeros de laboratorio Laene y Alfredo, que presentaron semanas atrás. Então, eu vou tentar falar em portunhol, pero toda a apresentação está em espanhol e creio que vocês poderão entender. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre las biomoléculas de dinoflagelados, que foi um dos principais temas de minha tese de doutorado. E, a princípio, vou falar um pouco que os dinoflagelados são o grupo de microalgas mais complexos e diversos. Isto porque tienes dinoflagelados que são completamente heterótrofos, assim como os protozoos e os ciliados, ou seja, estes dinoflagelados não conseguem realizar a fotossíntese e precisam ingerir partículas e outros organismos, incluindo outros dinoflagelados de menor tamanho. Por outro lado, a grande maioria dos dinoflagelados são autotrófos, tanto pela fotoautotrofia ou auxotrofia, similarmente às diatomeias e também algas verdes. Pero, na verdade, a grande maioria dos dinoflagelados são considerados mixótrofos, ou seja, eles conseguem se nutrir tanto por vias heterótrofas como por vias autótrofas. Isto tem resultado em diversas complicações em taxonomia, em agrupamento e na classificação destas microalgas. Pero, como explicado agora, os dinoflagelados fotoautótrofos, eles vão possuir duas moléculas de clorofila, as clorofilas A e C, além de um carotenoide que é exclusivo deste grupo de algas, que é denominado de peridinina. A peridinina está destacada neste slide, pero que ao longo da apresentação vou falar especificamente sobre este carotenoide mais vezes. Enquanto os dinoflagelados heterótrofos, eles vão se alimentar principalmente por vias fagotróficas ou micocitoses. E quando um ou mais dinoflagelado é capaz de utilizar simultaneamente ou facultativamente as duas principais vias de nutrição, são considerados mixótrofos. Abaixo tenho algumas ilustrações de dinoflagelados que provam que são microalgas muito diversas, incluindo em aspectos morfológicos. Mas, no geral, esta é a morfologia
un dinoflagelado clásico, podemos decir así, onde o primeiro e principal flagelo da célula, denominado de flagelo longitudinal, fica localizado em uma porção inferior da célula, em uma cavidade chamada del sulco. El segundo flagelo, denominado de flagelo transversal, ele fica considerado nessa estrutura ao centro da célula, chamada de cíngulo. E ao redor de toda a parede celular, nós temos placas de celulose que vão subdividir a célula de um dinoflagelado. Bueno, os dinoflagelados são conhecidos pelas relações endossimbióticas com os corales de arrecife. Isto que são importantes relações para o funcionamento de todo o ecossistema marinho, e essas funções destas relações incluem a fijação do carbono, onde o dinoflagelado vai bioconverter dióxido de carbono em formas biológicas, principalmente em forma de glicose, mas também inclui o metabolismo do nitrógeno e a produção de metabolitos secundários, que também está acá destacada, porque é o principal tema desta apresentação. Bom, os dinoflagelados que realizam este tipo de relação endossimbiótica, eles são popularmente conhecidos como zooxantelas, ou foram recentemente também reclassificados em uma única família chamada de Symbiodiniaceae. Bueno, por outro lado, os dinoflagelados conseguem impactar de maneira negativa no funcionamento de ecossistemas marinhos e também de água doce. Isto porque eles são capazes de formar florações de algas nocivas, conhecidas popularmente como as mareas rosas, e trazem sérios problemas econômicos em pesca e em agricultura em diferentes partes do globo. Recentemente, as mareas rojas foram considerados um problema de saúde pública pela Organização Mundial da Saúde, por estarem diretamente associadas com 5 envenenamentos, que são estes listados acá. Então, a partir de que se descobriu que esses envenenamentos eram provocados por toxinas de dinoflagelados, se houve um interesse muito grande em estudar não é apenas estas moléculas, mas estes organismos, tendo em vista que algumas dessas moléculas desencadearam algumas atividades biológicas, incluindo o potencial antitumoral, antibacteriano e antioxidante também. Bom, agora vou falar brevemente sobre o histórico dos metabolitos de microalgas, usando o caso mais conhecido, que é a dolastatina 10. Este peptídeo, ele hoje é utilizado como base para a formulação de um medicamento chamado de Vedotin, que é comercializado com o nome de Adcetris, que este medicamento é utilizado em tratamento de câncer, particularmente contra linfomas, que é um tipo de câncer muito agressivo. A dolastatina 10, ela foi descoberta em 1987, e nesse momento se acreditavam que ela era um peptídeo biosintetizado pelo molúsculo Dolabella auricularia. Então, a partir deste momento, foi intensificado os estudos com este molúsculo
a fim de encontrar as rotas metabólicas envolvidas com a biossíntese deste peptídeo. Pero somente quase 15 anos após, se descobriu que, na verdade, a dolastatina 10 era um peptídeo de uma cianobactéria marinha, principalmente as cianobactérias do gênero Symploca, e que esta cianobactéria Symploca era o principal alimento deste molusco. Então, por volta dos anos 2000, se houve um interesse muito grande em estudar os metabólitos de microalgas e também cianobactérias, objetivando o desenvolvimento de novos medicamentos. Bueno, somente a nível de curiosidade, este medicamento, Adcetris, ele é comercializado em Brasil a um preço de $21 mil, que é aproximadamente $4.000. Então, são moléculas de altíssimo valor de mercado e que, portanto, se há um interesse muito grande em se descobrir novas moléculas com atividades biológicas, principalmente atividades anticancerígenas. Bueno, então, foi montado um workflow para o descobrimento de biomoléculas de microalgas, mas que também pode ser usado para o descobrimento de biomoléculas de fungos, também de bactérias, onde a primeira etapa é a recompilação, ou seja, recopilar as microalgas em ambientes naturais, seja em ambientes quase que terrestres, ou ainda lagos, rios, enfim. Seguido disso, é necessário realizar o deslizamento da microalga, ou seja, purificar este material coletado, em seguida cultivar para que se tenha biomassa expressiva a fim de realizar as análises bioquímicas e os ensaios bioativos. Após o cultivo, é necessário processar esta biomassa, ou seja, não apenas colher e secar, mas também extrair algumas dessas biomoléculas. E a etapa seguinte é realizar o fracionamento guiado por bioatividade, onde se são realizados ensaios antibacterianos, antivirais, antitumorales, anticancerígenos, a depender do principal objetivo deste trabalho. Seguido da desaplicação, que é uma etapa antes da elucidação estrutural, que consiste na separação de algumas biomoléculas específicas a fim de se ter um extrato mais puro, digamos assim. Flagelados del gênero zooxantelamides, que são moléculas com atividade antibacteriana e antivírica, enquanto estes dinoflagelados também são conhecidos por a biossíntese do carotenoide peridinina, que é um carotenoide com potente atividade antioxidante.
Bueno, em Brasil, o grupo de pesquisa que eu entrego, que é coordenado pelo professor Alfredo, nós temos direcionado nossas atividades de investigações, principalmente em cultivo e também na etapa de fracionamento guiado por bioatividade, objetivando o aumento da produtividade de certos dinoflagelados. E também realizamos investigações sobre o potencial bioativo de alguns extratos que conseguimos produzir usando a biomassa produzida em etapas anteriores. Bueno, pero devo dizer que produzir dinoflagelados não é fácil. Tienes uma série de dificuldades e desafios. A principal delas está relacionada com os sistemas de cultivo empregado ao crescimento destas microalgas, em que são utilizados fotobioreactores do tipo coluna de bolhas, que são equipamentos diferenciados e que possuem baixas frecuencias cortantes. No sé si la traducción es correcta, pero en inglés es llamado de shear force, que son las fuerzas envolvidas en la movimentación de la cultura, o sea, dinoflagelados son células muy sensibles que não conseguem crescer em sistemas tradicionais, como sistemas do tipo Raceway, ou os fotobioreatores fechados com grandes taxas de aeração. Tienes também uma série de dificuldades relacionadas com a iluminação do cultivo, visto que tienes dinoflagelados que não realizam a fotossíntese e, portanto, não vão necessitar de iluminações. E também problemas nutricionais, visto que alguns, por não realizarem a fotossíntese, precisam de material orgânico para realizar o metabolismo celular e, posteriormente, a divisão de suas células. Bueno, ahora voy a presentar brevemente algunos de los principales resultados científicos que nuestro grupo de investigaciones tem desenvolvido en los últimos 2 anos. En un primer estudo, nós realizamos uma investigação acerca do efeito da iluminação sobre o crescimento e a produção de biomoléculas pelo dinoflagelado Durosdinio glynni. Para nossa surpresa, nós encontramos que o dinoflagelado cresce melhor em condições de baixa luz, o que é interessante, tendo em vista que outras microalgas, como diatomeas, necessitam de muita iluminação para que consigam crescer mais rápido, enquanto o dinoflagelado Durosdinio glynni ele cresceu melhor em uma irradiância baixa a moderada. Estes resultados também disseram que na alta taxa de crescimento, ou seja, onde o dinoflagelado cresceu melhor, houve maior acúmulo de ácido graxo DHA, que é importante não apenas para a agricultura, mas em anos recentes tem se intensivado a utilização em dietas humanas. Bueno, nós também realizamos ensaios de atividade antioxidante, onde em certos métodos, usando principalmente o método conhecido como TAC, nós tivemos expressivos resultados de atividade antioxidante, alcançando cerca de
70% de inibição de radicales livres. Isto quer dizer que os metabolitos encontrados no extrato que nós outros produzimos neste estudo foram quase que similares aos controles corretivos, que alcançaram aproximadamente 90%, como o conhecido ácido ascórbico e Trolox. Em uma segunda investigação, nós objetivamos avaliar o uso de águas residuais do cultivo de camarones, onde estas algas residuais foram somente filtradas e divididas em diferentes proporções do meio de cultivo F2 de Gila, onde nós avaliamos o crescimento do dinoflagelado e, posteriormente, a atividade antibacteriana de extratos ricos em pigmentos do mesmo dinoflagelado do Ursinio Green. Bueno, também os resultados foram surpreendentes, tendo em vista que a microalga cresceu melhor em efluente que em meio de cultivo, ou seja, não é necessário ter custos com o uso de reagentes químicos que demandam altos valores em as produções intensivas e em larga escala de microalgas, como se pode usar somente efluente do cultivo de camarones. Isto pode ser observado não apenas no número de células, mas também na produtividade de biomassa. Bueno, e o que tienes nesta biomassa crescida em efluente? Os conteúdos de carotenoides, incluindo beta-caroteno e a própria periginina, foram maior quando o dinoflagelado cresceu na presença do efluente, ou seja, em branco se pode observar o nível do carotenoide em meio estándar, meio padrão do cultivo, enquanto este mesmo conteúdo ele foi significativamente maior em el uso de 50% do efluente do cultivo de camarão. Isto pode ser atribuído a uma maior conversão de partículas orgânicas que são encontradas nestas algas residuais, que além de contribuir para o crescimento mais acelerado do dinoflagelado, pode também resultar em uma maior conversão deste material em carotenoides. E, por fim, os extratos eles conseguiram inibir o crescimento de duas bactérias patogênicas, tanto o Vibrio pariomolíticos como o Vibrio vulníficos, que são bactérias associadas com problemas de mortalidade de camarões em cultivo, ou seja, em uma abordagem cíclica, integrando processos de cultivo, ou seja, o efluente pode ser usado na produção de uma biomassa muito valiosa, que posteriormente pode retornar à produção de camarões, protegendo os animais de infecções bacterianas. Bueno, já finalizando, nós temos algumas futuras investigações em curso. Uma delas é o uso de águas residuais domésticas, ou seja, oriundas do tratamento terciário, ou seja, uma água residual que já passou por duas etapas de tratamento, em que nós vamos avaliar e investigar a potencialidade desta água residual
sobre não apenas o crescimento do dinoflagelado, como também a viabilidade de produção de metabolitos que podem servir como futuros medicamentos. Esta investigação é parte da tese de doutorado da nossa colega de laboratório Bárbara Brandão. Em outra linha de investigação, nós vamos avaliar o uso de carbono de origem orgânica, ou seja, dióxido de carbono, e também orgânico, como glicose, frutose e o próprio glicerol, que é um coproduto da produção de los biocombustíveis, em lo crescimento mixotrofo del dinoflagelado do Gline e sempre objetivando a produção de biomoléculas de interesse da indústria farmacêutica. Este trabalho ele está sendo conduzido pelo discente David Oliveira, que também é um integrante do grupo de investigação e está realizando sua tese de doutorado. Bueno, creio que isso era o principal que tinha a falar com vocês agora. Gostaria de agradecer novamente a Miguel pelo convite e a toda a equipe do professor Alfredo por o companheirismo na condução de las investigações. Bueno, gracias. Muchas gracias, Carlos. Gracias por tu asistencia hoy y brindar estos valiosos conocimientos de lo que están descubriendo. También muchas felicitaciones a todo el equipo de la PAVI, guiados por el profesor. Qué valioso trabajo están haciendo allí. Los que están interesados en poder hacer preguntas podrían levantar la mano para darles acceso al micrófono o escribir sus preguntas y yo se las leo a Carlos. También recordarles que esta grabación va a quedar registrada y subida en nuestro canal de YouTube. Yo tengo una pregunta, Carlos. En cuanto al cultivo que han hecho para hacer sus investigaciones, veo que es lo que se utiliza son bioreactores, pero ¿qué tipo de bioreactores utilizaron ustedes para poder hacer viable el cultivo? Porque entiendo que es un cultivo bastante delicado. Sim, nós utilizamos fotobioreactores del tipo coluna de borras, por Bourdieu, eu creio. Okay. São fotobioreactores com baixas tensões hidrodinâmicas que são requeridas pelos dinoflagelados. Okay. Isto passa que a parede celular destas microalgas são muito sensíveis, então é necessário esses fotobioreactores específicos. Nós temos eles em pequena escala de laboratório, pero agora estamos objetivando a ampliação desses sistemas de cultivo, passando para 50 ou 100 litros de cultivo. Ok. Excelente. ¿Y estos tipos de dinoflagelados ya son cultivados de manera comercial? ¿O lo que están haciendo ustedes allí es algo pionero en este mundo de las microalgas? Bueno, em Brasil, não. Ainda creio que em América também não. Mas em Europa, sim, tienes algumas produções que são exclusivas para a indústria farmacêutica. Não se sabe muito bem, pero a grande maioria das descobertas são patenteadas, ou seja, não se divulgam devido ao alto preço
destas entiendo. biomoléculas e desses medicamentos que estão envolvidos com elas. Claro. Es una tecnología protegida. Genial. E Genial, muchas gracias. Gracias por la información. Bueno, amigos, esto ha sido el webinar de hoy. Van a poder encontrar este webinar en nuestro canal de YouTube, Inti Pacha Microalgas, y también recordarles que estamos haciendo una labor de transferencia tecnológica, capacitación en la producción, tanto para autoconsumo o a nivel comercial de espirulina. Muchas gracias a todos, gracias por su asistencia y tengan feliz tarde o noche en sus lugares. Hasta luego. Gracias, Carlos, hasta luego. graças, Miguel.